Continuando com funções caracterizadas pela carbonila, nós temos a cetona. As cetonas também são caracterizadas pela presença da carbonila. Entretanto, nas cetonas, nós temos o carbono da carbonila sendo um carbono secundário. Ou seja, o carbono da carbonila ele não pode vir na extremidade da cadeia. A nomenclatura das cetonas também seguem o padrão normal, o prefixo indicando o número de carbonos, mais o infixo indicando o tipo de ligações entre os carbonos e toda cetona termina em ona. Vamos a alguns exemplos. Neste primeiro exemplo, nós temos a menor cetona existente, pois para ser cetona, o carbono da carbonila tem que estar ligado a 2 carbonos, ou seja, tem que ser secundário. Portanto, não existe nenhuma cetona menor do que essa. 3 carbonos, utilizamos o prefixo prop. Só simples ligações entre os carbonos, an. E neste caso, a cetona, ou seja, a carbonila, está saindo do segundo carbono, pois tanto faz começarmos a contar da esquerda ou da direita, a carbonila estará no segundo carbono, propan 2 ona. É importante salientarmos que, para ser cetona, a carbonila não pode estar na ponta da cadeia. Portanto, a única possibilidade para ser cetona é a carbonila estar presente neste carbono. Como não há nenhuma outra possibilidade, nesse caso, não há obrigatoriedade de utilizarmos esse número 2. Podemos chamar esse composto apenas de propanona. Fórmula molecular deste composto, C3H6O. De todas as cetonas existentes, essa é que nós temos mais contato no nosso dia a dia. Este composto ele é vendido comercialmente com o nome de acetona. A acetona é muito utilizada para retirar esmalte de unhas. Então, a acetona é um ótimo solvente. É vendido comercialmente em farmácias e supermercados. Neste segundo exemplo, nós temos 4 carbonos, por isso utilizamos o prefixo but. Só simples ligações entre os carbonos, utilizamos o infixo an. Este composto é uma cetona, pois o carbono da carbonila está no meio da cadeia, ou seja, ele é um carbono secundário, um carbono ligado a 2 outros carbonos. Neste caso, começaremos a contar da direita, pois a carbonila está mais perto da direita do que da esquerda. Como ela está saindo do segundo carbono, 2, e se é cetona, utilizamos o sufixo ona. Mais uma vez, é importante observarmos que não há obrigatoriedade de utilizarmos essa posição 2 neste caso, pois, para ser cetona, a carbonila não poderia vir na extremidade. Ela poderia vir neste outro carbono aqui. Entretanto, se a carbonila viesse nesse carbono, começaríamos a contar da esquerda e não da direita. E a carbonila estaria presente no segundo carbono, 1, 2. Como só há essa possibilidade para ser cetona, não há obrigatoriedade de utilizarmos a posição 2. Portanto, poderíamos chamar o composto apenas de butanona. Fórmula molecular deste composto, C4H8O. Em um terceiro exemplo, podemos perceber que podemos ter cetonas cíclicas, ou seja, cetonas de cadeias fechadas. Neste caso, o carbono da carbonila é o principal carbono. Carbono 1, 2. Como ele é o carbono mais importante, começaremos a contar dele. Sempre começamos colocando primeiramente a posição e o nome da ramificação. 2, metil. A cadeia fechada começa com a palavra ciclo. Como essa cadeia é formada por 6 carbonos, utilizamos o prefixo ex,
Só simples ligações entre os carbonos, utilizamos o infixo -an, e cetona termina em -ona. Neste caso, como a carbonila está no primeiro carbono, também não há obrigatoriedade de pôr a posição. Fórmula molecular desse composto: 7 carbonos, nós temos um total de 12 hidrogênios e 1 oxigênio, C7H12O. Podemos ter cetonas com mais de uma carbonila. Observe este exemplo. Este composto é formado por 5 carbonos. 5 carbonos, pente. Só simples ligações entre os carbonos. Utilizamos o infixo -an. Este composto pertence à função cetona, pois as carbonilas não estão na extremidade, ou seja, as carbonilas estão presentes no meio da cadeia. O carbono das carbonilas são carbonos secundários. Neste caso, tanto faz começarmos a contar da esquerda ou da direita, pois as carbonilas estão em posições idênticas. 1, 2, 1, 2. Tanto faz a forma de contarmos. Então, a primeira cetona, ou seja, a primeira carbonila, sai do segundo carbono. A próxima carbonila sai do quarto carbono. Se tivesse a presença de apenas uma carbonila, utilizaríamos o sufixo -ona. Como são 2 carbonilas, deveremos colocar di-ona. Di pelo fato de ter 2 carbonilas e ona pelo fato de ser cetona. Fórmula molecular desse composto: C5H8O2. Para finalizarmos, as cetonas podem ter uma nomenclatura usual. Observe este exemplo aqui. Principalmente para cetonas aromáticas, é mais fácil darmos o nome do composto utilizando a nomenclatura usual. Neste caso, chamaremos esse C-O de cetona. E antes de escrevermos a palavra cetona, daremos os nomes dos radicais ligados a ela. Nessa letra E, nós temos 2 fenil ligados à cetona. Então, o nome do composto fica difenil, que está ligado à cetona. Portanto, difenilcetona. Esta é uma outra forma de darmos nomes para as cetonas. Porém, utilizamos bastante essa nomenclatura para cetonas aromáticas. Fórmula molecular deste composto: C13H10O. É isso.